Olá, estamos no Conexão Crefito 4, o podcast que conecta você à sua profissão. E hoje estou aqui com duas convidadas fantásticas para a gente falar de dois temas que eu amo, que é empreendedorismo e terapia ocupacional. Estou com a Poliane Calu, que é terapeuta ocupacional formada pela UFMG, CEO no TO na Água, ambiente especializado em utilizar a água como recurso terapêutico para ganho de habilidades funcionais, oferece mentoria para construção de planejamento aquático individual para familiares e empresas aquáticas que necessitam entender sobre acessibilidade em ambiente aquático, e ela é certificada pela Swim Angel Fish e tem formação pela True Blue Pediatric Therapy. Também estou aqui com a Cecília Xavier, que é terapeuta ocupacional formada pela Faculdade de Ciências Médicas com especialização pela SBGG e mestrado pela UFMG em Gerontologia e Saúde Mental. Ela fundou a empresa Trampolim 60+, que é focada em preparar pessoas para as transições de carreira e de vida. Ela possui 21 anos de experiência clínica e atualmente conduz mentorias de carreira e aposentadoria. Ela é empreendedora social, palestrante e membro da SBGG Minas Gerais. É um prazer recebê-las vocês aqui hoje, gente. Prazer é meu. Muito obrigada. Isso aí. E eu já vou começar fazendo uma pergunta relacionada à formação, já que a gente está falando de terapia ocupacional, né? E eu queria entender, então, como que eram vocês antes desse momento, quando vocês se formaram, e quem são vocês agora? Como é que foi esse percurso do empreendedorismo? Bom, então, eu particularmente, quando me formei, eu era uma pessoa que me espelhava muito nas melhores professoras que eu tive, né? Então, eu tinha muita vontade de construir um caminho semelhante, né? Ser boa tanto quanto. E, ao mesmo tempo, isso me gerava uma ansiedade, uma inquietação, uma falta de confiança muito grande nesse início, né? E eu acho que, ao longo do tempo, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas importantíssimas, né? Que me guiaram para um lugar onde eu conseguia me perceber mais. Um lugar verdadeiramente meu, que saía um pouco da trajetória dessas grandes, né, referências, pensando assim, e me colocava num lugar do empreendedorismo, de algo que eu gostasse realmente de proporcionar aos pacientes, aos clientes. E hoje em dia eu percebo que essa escolha foi fundamental na minha vida. Hoje eu me vejo como uma grande empreendedora, né, responsável por uma abordagem própria, embasada pela terapia ocupacional, pelas grandes mestras, pensando assim, mas oferecendo algo que é verdadeiramente meu nesse processo profissional, que é muito valioso. Então, eu era aos 21 anos, quando eu me formei, uma menina com muito mais energia, mais vigor, mas muito menos sabedoria. Eu errava muito mais do que eu erro hoje. Eu não sabia explicar o que a terapia ocupacional faz. Eu pedalei muitos anos para conseguir ter simplicidade nessa narrativa enquanto terapeuta ocupacional. Mas eu sempre tive muita motivação, muito entusiasmo com a terapia ocupacional. Acho que foi realmente uma das decisões mais acertadas da minha vida. E também a remuneração, né, quando você se forma, era muito baixa. Isso mudou. Mas eu acho que esse percurso, esse processo de degrau por degrau, é o que fez com que eu tivesse um caminho mais sólido, mais consistente também. Mas eu comecei pequena mesmo, assim, pequena. Quando a gente pensa no mercado de trabalho, há 14 anos atrás, há 21 anos atrás, nós sabemos que os terapeutas ocupacionais, nesse tempo, eles eram muito mais SUS referência. Então, a gente formava e buscava os concursos nas prefeituras, no estado. Era a estabilidade, era onde a gente tinha um melhor local para poder se inserir nesse primeiro momento de pós-formado, né? E a gente está vendo essa mudança acontecer de forma gradual, mas nos últimos tempos ela tem dado um boom, algumas coisas têm acontecido para a terapia ocupacional ser reconhecida. Então eu queria perguntar para vocês sobre o mercado de trabalho atualmente. Como que vocês acham que está? Qual que é a perspectiva que vocês enxergam, né, a curto, médio e longo prazo para a terapia ocupacional dentro do empreendedorismo? Bom, eu acho que
faz sentido a gente pensar nessa lógica das gerações, né, influenciando os nossos comportamentos profissionais, pensando assim, e a influência disso nesse posicionamento, nessa perspectiva. Então, pensando nisso, eu vejo hoje uma geração que está bem pronta para esse lugar online, desse reconhecimento da profissão online, de mostrar, de fazer acontecer também online. E isso gera um impacto muito importante na nossa profissão para esse reconhecimento e esse lugar que verdadeiramente é nosso, né? Eu acho que o espaço físico, né, a rotina real de atendimentos, ela é muito importante, mas também para quem já percebe esse movimento do info na vida profissional, acho que tem um grande futuro pela frente, assim, pensando nessa perspectiva. Eu acho que a gente tem um oceano azul na nossa frente. A terapia ocupacional, ela pode estar em todos os lugares, em todas as residências e empresas, porque o nosso objeto é simplesmente a ocupação humana. Então, tem muitas possibilidades de trabalho, de nichos que ainda eu nunca vi um terapeuta ocupacional ocupando. São infinitas possibilidades realmente. A concorrência é muito baixa, às vezes baixa até demais, isso dificulta. O campo é muito amplo, só que o ponto de atenção são as competências empreendedoras que a gente precisa ir construindo ao longo do tempo. Porque empreender é isso, não é só decidir e começou a ter sucesso imediatamente. Você vai percorrendo, aprendendo, errando, caindo, desesperando. E aí, com o tempo, os resultados vão chegando se você não desistir. Então, assim, tem umas competências mais específicas que são diferentes das necessárias de quando você tem um emprego, quando você tem contratado por CLT, né? Entre o momento que eu idealizei minha empresa, que eu também tenho uma empresa no digital, entre o momento que eu idealizei até ela sair do papel e as coisas deram certo, foram 5 anos para o sucesso aparecer da noite para o dia, né? Então, é um processo, ele é árduo, ele é doloroso, né? E vem no momento em que a gente está mais madura para conseguir lidar com o empreendedorismo. E eu queria também dar ênfase que a gente tem falado muito da terapia ocupacional, a população está conhecendo mais. Nós saímos numa reportagem do Fantástico devido à nossa atuação no autismo. Então, a gente vê muitos terapeutas ocupacionais empreendendo agora em clínicas, consultórios, pessoas que estão buscando até a formação do terapeuta, a terapia ocupacional como segunda formação ou como primeira mesmo, visando este caminho, mas eu acho que as pessoas precisam entender que a terapia ocupacional é muito mais ampla e o empreendedorismo dentro da TO, não se resume a esta área de atuação. A gente está falando aqui com uma empreendedora que atua com adultos e idosos, a gente está falando com uma empreendedora aqui que atua com crianças e adolescentes, mas usa um outro recurso. Eu trabalho com a reabilitação cognitiva em todas as faixas etárias, e isso é tão pouco. Tão pouco no sentido assim, a gente está falando de 3 atuações, mas a gente tem infinitas, né? Se a gente parar para pensar no que a gente pode atuar, o terapeuta ocupacional, ele está em todas as áreas de atuação, né? Que eu falo de idade mesmo, né? Desde que nasce até a velhice, em todos os aspectos, na neurologia, na saúde mental, me ajudem aí, social, educacional. Então, assim, quantas e quantas possibilidades a gente não tem? Trabalhar na inclusão escolar. Sim. Trabalhar com organização. Carreira. Organização, planejamento, carreira. Empresarial. Aposentadoria, ixi. Então, assim, são possibilidades infinitas que a gente precisa começar a entender que não é ir pro rumo que a boiada está indo. Mas o que eu preciso, enquanto empreendedor, entregar de diferente do meu fazer um over delivery, fazer com que o meu seja um diferencial. Sim, eu vou puxar um gancho, porque eu acho que isso que você falou tem tudo a ver com esse lugar verdadeiramente seu, né? Verdadeiramente meu. Então, acho que esse é o ponto central para o grande empreendedor encontrar, né, essa possibilidade profissional que traga bons frutos, né? Conseguir encontrar o que
ele traz ali como um diferencial, mas que faça parte do que ele verdadeiramente deseja. E faz acontecer nessa luta constante que a gente tem como profissional, né? E aí, eu também vou pegar um gancho para perguntar para vocês quais são os maiores desafios neste momento enquanto empreendedoras. Cuidar de tudo sozinha, empresaeu.com, contabilidade, conteúdo, marketing, vendas, estudar, ir aos congressos, o espaço físico, que aí se abre um outro balão enorme. Então, essa solidão do empreender realmente é muito difícil. Separar CPF, CNPJ, que até hoje eu não consegui, né? E ter a tal reserva para você viver em paz, porque o padrão vai subindo e a gente vai junto, o padrão financeiro vai subindo e a gente vai realmente realizando sonhos, se eles custam. Então, é difícil segurar isso para que a gente possa estabilizar outras áreas da vida, como reserva financeira, reserva de futuro, que é super importante. Isso, para mim, é muito difícil. E é importante falar dessa gestão do CPF, do CNPJ, não só financeiro, mas de tempo. Porque a gente acaba consumindo muito tempo na empresa. Isso é ótimo de deixando a parte familiar, a parte até da nossa saúde mental de lado, sim, né? Porque sim. a minha empresa precisa de mim, né? E para você, Poliane? Eu concordo com vocês totalmente. Eu acho que o maior desafio tem a ver com a gestão financeira empresarial do negócio, né? A gente fazer aquela divisão, né? Que abrange, por um lado, os gastos pessoais, os gastos empresariais. Dentro dos gastos empresariais, o que é que eu tenho que fazer com esse dinheiro? É uma questão de taxas, seguros, que vão efetivamente assegurar que eu me sinta bem caso eu não precise trabalhar. E eu acho que tem uma questão também que, com o tempo, a gente vai descobrindo esses nuances, né? A gente, muitas vezes, eu me deparei com esse momento que é assim, começar a trabalhar, né? Começar o jogo de xadrez ali, né? Profissional, e ganhar muito dinheiro. E, de repente, você perceber que você vai ter que descer desse degrau para se organizar financeiramente por outras questões importantes que você só descobre no seu manejo de rotina real, profissional, empreendedora, autônoma, ou... Enfim, e esse é um desafio, porque a gente acostuma com um certo padrão de vida, e aí a gente tem que mudar, né? E se organizar, porque os objetivos, eles vão mudando, né? E isso. Tem uma coisa que é muito difícil. Quando você quer continuar crescendo, é você conseguir se enxergar no degrau de cima. Também. Isso é muito difícil. É muito difícil a gente sair daquele patamar que a gente está acostumado, a zona de conforto também do empreendedor naquele patamar que ele se encontra. Assim, lá vou eu de novo, ai meu Deus, aí vem a ansiedade de novo, entendeu? Você fica com maiores dificuldades emocionais. Aumento de preço, por exemplo, né? Eu falo muito disso, assim, a gente discute isso sempre, aumentar preço. Para você crescer. Os serviços que vai oferecer. Novo produto. Sim, uma coisa crescer. Que eu também percebo, assim, nesse crescimento é entender o melhor filtro que você pode ter, sabe? E, em vez de se retroalimentar em cursos e organizações que você percebe que para o outro deu certo. Então, eu acho que a gente sente uma dor, um desconforto muito grande em assumir o que verdadeiramente é nosso, sabe? Então, olha, você tem esse curso? Não tem? Como assim? Mas eu tenho uma outra forma de lidar com o aprendizado e com a colocação disso na minha vida prática profissional. Então, e fazer esse filtro é doloroso muitas vezes. Isso é verdade. Muita gente busca por vários cursos, capacitações, porque o conhecimento é sempre bom, eu quero mais, mas também não para pôr em prática nem metade daquilo que estudou, né? Realmente, a gente tem que pensar nisso. E aí, a gente conversando aqui, o que me surgiu também é que existe uma dor de empreender
é uma dificuldade que eu também encontro como desafio aí da gestão de pessoas. Quando a gente cresce, a gente tem uma equipe para gerir e a gente não aprende isso na faculdade, né, gente? A gente não aprende a fazer gestão financeira, nem de pessoas, empreender. Isso vai, pelo menos para o terapeuta ocupacional, vai na raça. E como é que é esse processo para vocês, da gestão de pessoas? Bom, eu acho que como eu trabalho com saúde mental, eu não tenho tanto essa dor e também porque eu não tenho uma equipe. Eu já tive em alguns momentos, eu senti a dificuldade, eu escuto muito empreendedores grandes, inclusive, falando que esse é o maior problema de todo mundo que empreende, a maior dificuldade é achar uma pessoa competente para a função correta e que vista a camisa da empresa. É uma busca, uma peneira dura aí para achar quem você precisa estar buscando e que vai ter comprometimento com a sua causa, né? E como gerenciar isso. Eu espero ter mais esse problema daqui para frente, entendeu? Ter uma equipe ampla, para eu fechar a empresa eu.com e abrir a nós.com. Tem algumas coisas que eu brinco que meu marido briga comigo e fala, mas tá pagando muito de imposto, né? É muita coisa que vai ali fora do caixa. Eu falo, mas eu quero pagar muito imposto mesmo. Eu quero subir do nível lá do simples, porque isso quer dizer que tá entrando mais. A gente não tem que ter medo de pagar mais e nem de ter uma equipe grande. Mas a gente tem que entender como fazer esse processo ele ficar mais leve. Né? E pensando em fazer isso com parceiros, com pessoas, né, junto, assim, no mesmo propósito de trabalho, no mesmo local, na mesma empresa, para mim isso é um grande desafio. Desde sempre, assim, eu estabeleci uma forma de lidar com esses parceiros que gostam, por exemplo, de atuar em ambiente aquático também, de uma forma um pouco diferente. Eu gosto de organizar, né, como é que eu posso dizer, esse encontro empresarial de uma forma mais independente. Eu não acredito em CLT que dê certo, assim, no meu espaço de trabalho, porque eu tenho um pouco de medo de esbarrar nessa questão da obrigatoriedade de estar ali para trabalhar por uma coisa que não faz sentido para mim. Então, eu tenho pavor desse lugar. Então, geralmente, eu sempre estabeleci essa flexibilidade. É um parceiro que escolhe o que fazer, escolhe o quanto cobrar, escolhe a forma de lidar, qual abordagem utilizar, mas antes a gente tem que entender se faz sentido estar ali, a índole, a forma como a pessoa cuida desse ambiente junto comigo. Então, essa pessoa, ela faz sentido para mim quando ela entra lá como parceiro. Eu acho que isso dá certo, mas eu também sinto uma dificuldade muito grande de perceber, como é que eu posso dizer, um desprendimento desse parceiro, dessas regras de organização trabalhista, pensando assim, e se perceber numa fonte ali, sabe, como é que se diz? De oportunidade, que realmente pode ficar rico ali, você fica tranquila, enfim, ou tranquilo, né? Dependendo da pessoa. Mas mesmo assim existe uma dificuldade muito grande. A gente está muito enraizado num sistema que, particularmente para mim, pode ser melhor. Pode ser mais empreendedor, enriquecedor, né? Amplo. A gente tem falado de muita coisa boa, mas eu queria trazer aqui também uma dificuldade que eu acho que acontece com a maioria dos empreendedores. A gente falou de ter gestão financeira para a gente conseguir ter um caixa, um fluxo de caixa ali tranquilo, mas a gente também tem que ter gestão de ansiedade. Porque nem todos os meses serão iguais, tem mês que é flutuante, é sazonal os ganhos. Não existe empresa que ela tenha um ganho ali 100% estável. Vai ter mês maravilhoso, vai ter mês que não vai ser tão bom, e a gente conseguir lidar com isso de uma forma muito tranquila, é um processo que demora a gente também aprender a dar conta disso, né? Então, assim, eu acho que tem essa parte de desafio de gestão emocional, vamos falar assim. Demais. Sim, né? Por isso que a gente defende a terapia, né, gente? Porque, de verdade, da minha parte, sem psicoterapia ao longo dos anos, eu não estaria aqui. Sem chance, sem chance. A gente se organiza completamente, assim... Completamente é muito, né? Mas a gente se prepara, se organiza para uma proposta que vem de dentro. Isso. Né? E isso já é minha próxima pergunta também, dessa questão
quais são os ganhos que a gente tem com o empreendedorismo? Eu perguntei os desafios, mas quais são os ganhos que a gente tem? Qual é a parte muito boa que vem de empreender? Que a gente falou de liberdade de tempo aqui, a gente já começou a falar de algumas coisas que é muito bom mesmo. O que mais que vocês enxergam como positivo? Olha, eu percebo essa apropriação do que realmente é o que eu quero fazer. Eu gosto de ver dar certo, né? Apostar nisso. Eu gosto da flexibilidade que eu tenho, dessa possibilidade de trazer as pessoas que vão até mim procurar o meu trabalho. Eu gosto de ver essas pessoas entendendo também as minhas condições como profissional, né? Muitos pais entendem o dia que eu não posso ir e tá tudo bem, porque a gente já se conhece nesse lugar do respeito. Então, acho que muitas vezes eu não tenho essa flexibilidade, talvez em outra perspectiva. Acho que o profissional empreendedor autônomo, pensando assim, ele tem essa possibilidade com mais tranquilidade. Falei de flexibilidade, o que mais? Remuneração. 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 Claro, remuneração e com possibilidade de crescimento ao longo da vida. Você Eu vai acho definir. que é o objetivo principal quando a gente pensa em empreender, na hora que você fala, nossa, eu vou abrir um negócio pra mim, é porque eu quero ganhar mais. Quer ganhar mais, quer ter mais poder de escolha, que eu acho que é uma coisa que a gente tem. Tipo, você manda no seu negócio, na sua vida. Hoje eu sinto que é assim, eu preciso ou quero aumentar essa renda por algum motivo, ou necessidade, ou um objetivo, uma viagem, alguma coisa, quero. Eu trabalho mais e eu aumento a renda. Eu não quero, eu tô cuidando de outras coisas, tô querendo curtir a família, não sei o quê. Ok, tá tudo bem. Eu abaixo um pouco o nível de investimento em trabalho e lido com aquela proporção que desceu e tá tudo bem, entendeu? A gente se adapta ao momento que tá vivendo. Isso acontece muito comigo. Você estava dizendo disso, né? A gente tem muitos exemplos. Não, então vamos resolver isso aqui, vamos fazer essa obra. Eu falo obra porque eu realmente vivi isso, né, nos últimos meses. Então vamos trabalhar mais que a gente cresce. Vou trazer isso aqui, funciona, né? É real. A gente tem as 3 aqui, mulheres, terapeutas ocupacionais, empreendedoras e mães. Nós 3 somos mães. Então, em algum momento, a maternidade nos exigiu dedicar menos aos nossos negócios, fazer esse manejo de agora não dá, vou fazer o que é possível, e depois a gente retoma com fôlego e aí cria outro produto, tem uma nova ideia e consegue recuperar. E aí, a gente só consegue isso quando você é dono do seu próprio negócio. Né? Eu acho importante falar dessa fronteira. Eu vou frisar um pouco a questão da saúde mental com a maternidade e a carreira empreendedora. A fronteira é tênue. Não vai tocar uma sirene quando você estiver ultrapassando a linha para o adoecimento mental, né? Não vai. Ninguém é 100% saudável nem 100% doente, mas tem que ter uma atenção muito grande, porque o número de adoecimentos, né, emocionais em função de trabalho ou de rotina, trabalho dentro de casa e fora, só cresce. As pessoas não estão vivendo melhor com o tempo. E eu acho que para o empreendedor e empreendedora é até mais desafiador colocar limite no trabalho do que para quem tem um emprego. Colocar limite, inclusive, consciente disso, né? Porque às vezes a gente não consegue colocar um limite porque a gente nem tá enxergando. Nem vendo. Né? Então, assim, é muito fácil se tornar prisioneiro, escravo da sua própria empresa, como se você tivesse 10 chefes acima de você. Isso é verdade. A gente precisa ter um limite na nossa cabeça de ganho. Isso. Limite de horas. Botar um teto. Porque senão você sempre quer mais. E a gente percebe essa possibilidade, né? Em alguns momentos é encantador. Você, nossa, surgiu aqui uma nova ideia, vai ser maravilhoso, deixa eu colocar isso em prática, porque eu consigo. Tá nas minhas mãos e é muito bacana, é legal. Mas aí eu particularmente entro de novo naquela questão do filtro que envolve isso também, sabe? Os limites, o tempo que você pode entender que tem para poder voltar a fazer como você gostaria de fazer, né? Determinada função na sua própria empresa. E, enfim, essa questão dos filhos envolve realmente esse ajuste, né? Uma chamada bem
bem forte para esse lugar da organização. Eu acho que o momento que eu mais me organizei na minha vida foi depois da maternidade. Porque a gente precisa, a né? gente é uma vê necessidade. Alguém totalmente ali, né? Dependendo da gente. Não tem como, a gente tem que se organizar para ter tempo para tudo, equilibrar os pratinhos, né? De uma forma mais coerente ali. Mas eis o benefício da flexibilidade. Eu, por exemplo, quis amamentar por mais tempo, ficar mais tempo em casa. Até hoje eu não abro mão disso na minha semana, sabe? E eu... Por causa do empreendedorismo. Você pode, né? Exatamente. E aí eu queria agora fazer uma nova pergunta, que é pra gente entender uma dica de vocês. Vocês podem me falar quais 3 passos ou 3 coisas que vocês dariam como dica para a pessoa ter sucesso nesse empreendedorismo? Olha, eu penso que a primeira delas é foco, com a ajuda de um grande mentor, porque essas pessoas nos ajudam demais a transformar o que a gente pensa em realidade. Filtro, com a ajuda de um grande terapeuta. E resiliência, sabe? Que é essa construção que a gente faz do que a gente verdadeiramente quer, com a força e o talento que a gente tem. Terapia. Estudar empreendedorismo, marketing, vendas, negociação, pegar parte do seu recurso de tempo e financeiro e investir nisso, porque é o que a gente realmente nunca estudou. E é tão importante quanto para que você prospere, tenha sucesso e chegue aonde outra você... faculdade, né, Cecília? Assim... A gente estava falando aqui mais cedo que para você empreender no digital, você tem que aprender o que é persona, que é a pessoa que você quer vender, né? Qual a dor que ela tem, quais meios que você vai gerar de anúncio, se é orgânico, se é outra faculdade. Não, é isso. Tem 8 anos que eu posto vídeo gratuito. 8. É muito eu tempo. falo que eu já tenho uma segunda carreira e eu sinto isso de verdade. Sim. Eu continuo estudando isso, continuo pagando curso para aprender. Então, assim... E foi isso que me levou, assim, profundamente, claro, porque aonde eu cheguei. Claro que o nosso ponto forte, que é estudar terapia ocupacional, saúde mental, geronto, as especificidades da sua área de escolha, isso a gente sempre vai fazer, porque isso está introjetado na gente. A gente não tem que pensar para fazer isso, para ir nos congressos de interesse, né, para ler os artigos. Isso vai fluindo forte. O que fica fragilizado é a outra parte. E ninguém faz, entendeu? Então, realmente, se eu pudesse mudar uma coisa na minha história, teria sido começar a estudar isso antes, sabe? A terapia sempre e organização. Organização eu acho que é outro elemento fundamental. Tem pessoas que tiveram referências ao longo da vida, na infância e adolescência, já trazem mais recursos nisso. Outras, zero, como eu era, inclusive. E a gente constrói essa competência, a gente aprende. Tá aí uma coisa que é ter uma metodologia de organização implantada na sua vida. Gente, isso hábitos muda. E habilidades são aprendidos. Muito. Sim. Né? Gasta tempo, mas aprende-se. Comecem por Timothy Ferris. Verdade, ó. A gente está aqui com o livro. Polly. Mostra aí, Polly. Trabalhe 4 horas por semana. Inclusive, é um livro que nós 3 estávamos comentando antes de começar a gravação, que foi um disparador para que a gente começasse a empreender. Então, se você tem vontade, eu indico esse livro para você começar a ler. Vai te dar um impulso. Exatamente. Gente, tá muito gostoso o nosso bate-papo, mas ele tá começando a chegar no fim. Eu quero fazer uma última pergunta pra gente finalizar. Que vocês me falem 3 erros que vocês não teriam cometido se vocês soubessem o que vocês sabem hoje, se vocês tivessem tido mentores antes desse processo. Então, eu particularmente, se eu soubesse da importância de ter um fundo de reserva para a minha aposentadoria, baseado em rendimentos, né? Eu me aposentei e o que rende me sustenta depois dos meus 60 anos, por exemplo. Eu teria começado a primeira semana a pensar nisso, né? Mas é com o tempo que a gente aprende sobre isso. Quem está começando agora, não. Aí, ó, tem a oportunidade, né? Quem está escutando a gente. Bom, outro ponto é realmente se desprender da opinião alheia que não entende sobre o seu trabalho. Isso me prendeu durante muitos anos. Essa questão da exigência de formação para assumir o que faz sentido para você e para o seu cliente. Eu acho que pensar a partir da sua perspectiva, do que você verdadeiramente acredita, estudar, se embasar,
vale muito a pena. Então, não dependa da opinião alheia para seguir em frente. E um terceiro, vamos pensar. Eu tô com você em vários. Assim, de cara, o que mais... Que eu não sei se a gente pode falar de erro, porque a gente não tinha condições de enxergar isso antes, né? Foi o tempo possível para cada aprendizado, mas se eu tivesse começado a estudar empreendedorismo antes, exatamente, com tudo que está envolvido nisso, eu ia estar muito mais longe, assim, mas fazer uma muito preparação mais. prévia, né? Noções básicas que seja, de finanças também. Igual você falou de reserva de futuro, claro, mas eu penso que se eu tivesse pegado um pedacinho do meu lucro e reinvestido na empresa também é outra coisa, assim, entendeu? Eu estaria em outro lugar. A questão emocional nem se fala, mas aí é tão profundo e cada um tem um tempo tão próprio de amadurecimento que, mais uma vez, não sei se podemos chamar de erro, mas com certeza o emocional, assim, nossa... O medo das críticas, das reprovações, o que eles vão pensar. Aí vem as nossas referências intelectuais, que não estão nesse universo. Você fala, eu vou perder todas as credenciais, gente, todas. Talvez a gente perca algumas, mas nunca é o que a gente pensa, assim. A gente acha que nossos medos são maiores do que a realidade. Vão surgir milhares de haters nos destruindo na rede social. A gente é pequena, na verdade. A gente é muito pequenininha. É até uma prepotência ficar achando isso. As pessoas não pensam na gente tanto quanto a gente acha que pensam, né? A gente luta pra alguém ouvir a gente falar por 1 minuto. Paga! Pelo amor, me escuta na rede social. Não é assim, não tem esse impacto, né? Verdade. Que a gente acha, não. Então... Bom, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez. Várias vezes eu chamei elas de meninas, mas eu tirei o formarismo desse episódio porque eu estou com 2 amigas aqui, empreendedoras, e isso é importante. Converse com pessoas que estejam no mesmo meio que você, que gostem das mesmas coisas. Sim. Então, a gente se reúne de vez em quando para conversar sobre empreendedorismo. Mas são as doutoras Cecília Xavier e doutora Poliane Kalu. Sigam elas nas redes sociais para poder aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre o trabalho delas. E quero vocês nos nossos próximos episódios aqui do Conexão Crefito 4, o podcast que conecta você à sua profissão. E até breve.